esquema que você vai ver agora, nesta aula, ele é super prático, né? Você sabe que eu acredito que teoria demais atrapalha. Então, eu só tô te ensinando, confia em mim, aquilo que você precisa usar na prova. E essa tabelinha, então, você vai usar muito, né? Então, toda questão que você tiver lá na frente que fazer sobre emprego dos pronomes pessoais, então, sempre que a questão falar em o pronome pessoal adequado, o uso do pronome adequado, você vai usar essa tabela, você vai usar esse esquema aí, você vai olhar para ele e vai entender. Então, é aqui que você tem a explicação para o uso do o, do lhe e demais pronomes. Vamos lá, veja só. Pronomes pessoais. Então, à medida que eu for lendo, explicando isso aqui para você, eu vou dando pequenos exemplos para você entender isso na prática, tá? Então, para que serve esse esquema? Para você substituir expressões por pronomes, porque é assim que vem em prova. Então, em prova, o que a banca faz? Ela sublinha uma expressão e pergunta qual pronome pode entrar no lugar dela. Então, se eu digo assim, quer ver? Olha, o menino respeita o professor. Aí a banca vai pedir que você substitua a expressão grifada por um pronome. Aí como é que você vai raciocinar na hora de fazer a substituição? Eu não quero você indo por intuição não, entendeu? É dessa lama que eu quero tirar você, porque muita gente fica assim, peraí, ele, aí fica chutando. Em frases curtas como essas que você tá vendo aqui comigo, você ainda é feliz. Mas quando vierem as frases longas, o cara que ficar chutando ficar ouvindo, sentindo, vai se dar mal. Não é intuição, é olhar para esse esquema aqui, quer ver? Aí você vai pensar da seguinte forma. Se a expressão a ser substituída, se você tiver que substituir uma expressão que na frase é sujeito, você vai usar um pronome reto. Então, se a expressão for sujeito, você usa um pronome reto. Disso você já sabia. Isso eu já te ensinei. Então, nessa frase, o menino respeita o professor. Eu quero substituir essa expressão, eu vou usar o pronome ele. Ele respeita o professor. Pronome reto nasceu para substituir sujeito. Bom, mas se a expressão for complemento? Agora eu vou fazer uma pequena revisão dos complementos verbais. Por que eu digo pequena? Porque lá na frente, no curso, eu vou me aprofundar disso aí. Lá na frente você vai ter aula de regência. E aí nós vamos falar com mais cuidado da transitividade do verbo. Só que eu não posso deixar de explicar, de relembrar isso daqui, senão você não vai entender, não vai saber usar os pronomes na frase. Então venha comigo, vamos lá. O que é objeto direto e objeto indireto? Eles são chamados complementos verbais. Então, se eu digo, o menino leu o livro é o chamado objeto direto. Objeto direto é o complemento do verbo sem preposição. Ele é chamado direto porque ele não tem preposição. Ele se liga diretamente ao verbo. E existe também o objeto indireto. O menino referiu-se ao livro. Ao livro é o chamado objeto indireto, que é o complemento do verbo com preposição. Então, o que você tem que saber agora? Você tem que saber, você tem que entender esses nomes. Direto é o objeto sem preposição. E o indireto é o objeto com preposição. Relembrou? Tá. Agora, volte comigo para aquele esquema. Venha. Então, vamos lá. Se a expressão a ser substituída for complemento do verbo, aí
você tem que perguntar. Se for complemento do verbo sem preposição, objeto direto, você vai usar os pronomes o, a, os, as. Então, os pronomes o, a, os, as substituem objetos diretos, objetos sem preposição. Quer ver? Naquele exemplo, o menino respeita o professor. Se eu tiver que substituir o professor por um pronome, o professor não é objeto direto, então eu vou usar o pronome o. O pronome o e suas variações, o, a, os, as, substituem objetos diretos. Entendido? Então, volte. Eu quero que você entenda bem esse esqueminha. Esse esqueminha faz um estrago nas provas. Está olhando bem para ele? Está entendendo? Então, se é objeto direto que você tem que substituir, você vai usar um dos pronomes o, a, os, as. Agora, se for objeto indireto, se a banca te der um objeto indireto para você substituir, aí, objeto indireto, que é aquele com preposição, atenção, você vai ter duas opções. Como assim duas opções? A primeira opção é usar lhe ou lhes. E a segunda opção é usar um tônico preposicionado. Tanto faz, é uma ou outra. Não existe uma que seja melhor do que a outra, sabe? Ah, mas qual é melhor? Não, tanto faz. Se você tiver que substituir um objeto indireto, um complemento com preposição, tanto faz. Você pode usar lhe ou lhes, ou a ele, a ela, a eles, a elas. O que seria isso na prática? Vamos voltar àquele exemplo. Agora eu vou usar o verbo obedecer. O menino obedece ao professor. Pronto. Aí eu quero substituir ao professor por um pronome. Ao professor é o objeto indireto. Objeto indireto por quê? Porque ele vem com preposição. Isso tudo você já aprendeu comigo agora. Tá, então a banca quer que eu substitua esse objeto indireto por um pronome. Tanto faz, eu posso usar o lhe, obedece-lhe. Aí eu vou usar o hífen, já eu disse, você vai aprender colocação pronominal comigo, aí você vai aprender que tanto faz. Eu posso dizer o menino lhe obedece ou o menino obedece-lhe, aqui tanto faz. Ou eu posso usar o a ele, o menino obedece a ele. Então, repito, eu posso usar um átono, lhe, ou eu posso usar um tônico, mas aí foi o que você aprendeu comigo. Olha, o tônico, ele vem sempre com preposição. Se eu usar um tônico, será sempre preposicionado. Entendido? Tá, Adriana, é só isso, minha filha? Eu posso confiar? Mais ou menos, mais ou menos. Não é, isso é quase tudo, mas isso não é tudo. Pera aí, que eu quero voltar ao esquema. Esse esquema você já entendeu, né? Então, você está aprendendo a resolver as questões de emprego dos pronomes pessoais, em que a banca vai sublinhar uma expressão e vai pedir que você substitua essa expressão por um pronome. Você já aprendeu como é que você vai raciocinar. Você vai perguntar se a expressão é sujeito ou se ela é um complemento. Se for sujeito, a história está resolvida. Você vai usar um reto. Se for complemento, aí você tem que saber se é sem preposição ou se é com preposição. E aprendeu que se for com preposição, você vai ter duas opções, tanto faz. Bom, agora eu quero que você volte comigo àquela tabelinha da aula anterior. Lembra que eu disse a você que você teria que saber usar esses pronomes átonos? Você já sabe usar a maioria, olha. Então, o que você já sabe? Você já sabe usar o a, o os e o as. Você já aprendeu agora comigo que eles entram no lugar de objetos diretos, objetos sem preposição. Tudo bem? Agora, você também já sabe usar o lhe e o lhes,
que são aqueles que substituem objetos indiretos, objetos com preposição. Isso você também já aprendeu. E os outros átonos que restaram? Adriana, você não vai me ensinar quando é que eu posso usar esses, ó? Me, te, se, nos, vos. Quando é que eu uso esses outros átonos? Porque o a, os, as eu já sei. O lhe e o lhes eu também sei. E os outros? Me, te, se, nos, vos. Aí eu quero que você anote um macete para eles, que é um macete bom pra caramba. Ajuda a beça se vier uma questão sobre isso. Eles são os chamados coringas. Me, te, se, nos e vos. Por que coringas? Aliás, atenção, tá? A palavra coringa pode ser escrita com o ou com o. Sabia que existem as variantes coringa ou coringa? Tanto faz. Então, assim, me, te, se, nos, vos são coringas. Como assim coringas? O raciocínio é o seguinte, olha. O a, os, as, eles são sempre objetos diretos. Você aprendeu agora. Lhe e lhes são sempre objetos indiretos, né? Você aprendeu agora. Já me, te, se, nos e vos, eles são coringas. Eles tanto podem funcionar como objetos diretos, como podem funcionar como objetos indiretos. Eles tanto podem entrar no lugar do que não tem preposição, quanto podem entrar no... Eles são coringas. Por isso coringa. Coringa não é aquele que serve para tudo? Esses também. O grande problema deles serem coringas é que, quando eles vierem na frase, para você saber se eles... Pense comigo. Se eles tanto podem ser diretos ou indiretos, como é que você vai saber quando vier um me e a banca perguntar se ele é direto ou indireto? Como é que você vai saber o que ele é? Você vai saber olhando para o verbo, olhando a regência do verbo. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Se eu digo assim, ele não me cumprimentou. Aí a banca pergunta a você se esse me é objeto direto ou indireto. Bom, temos um problema. Por que temos um problema? Você vai se lembrar da minha aula, você vai falar, ih, são os coringas, eles são um problema. Porque se fosse um o, a, os, as, eu mataria a questão, só pode ser direto. Se fosse lhe, lhes, mataria a questão, só pode ser indireto. Mas esses coringas, ferrou. Eles podem ser diretos ou indiretos. Ferrou nada. Você vai ter que saber a regência do verbo. Você vai ter que olhar para esse verbo e perguntar se ele é um verbo transitivo direto, se ele pede preposição ou não. Só que você ainda está num ponto do curso que você não sabe muito regência. Você não estudou isso comigo ainda, ou talvez já estudou, mas esqueceu. Como é que... Adriana, eu tenho medo de não saber a regência desse verbo. Aí eu costumo dar um macete, que é trocar o me por menino. Para você saber se esse verbo pede ou não preposição. Se a banca te der qualquer coringa, me, te, se, nos, vos, os coringas, você tem que saber a regência do verbo. Mas como você ainda não sabe muito isso, substitua esses pronomes por um substantivo. Faça esse macete. Troque por um substantivo para ver se a preposição vem ou não. Quer ver? Troque o me por menino. Menino, porque é um substantivo, no masculino, que é bom, que aí você vê mais fácil se veio ou não preposição. Troque por um substantivo no masculino, menino, e organize a frase. Como é que ficaria? Ele não cumprimentou o menino. O menino. Esse me equivale a o menino. Ele não pede preposição. Esse macete me ajudou a ver que cumprimentar não pede preposição. Esse me é objeto direto. Cuidado, porque muita gente erra esse tipo de questão, porque troca o me por a mim. Furada. Não troque o me por a mim. Muita gente fica assim, olha, ele não cumprimentou a mim. Então esse me é objeto indireto. Aí você tende ao erro. Porque se você trocar por a mim, ele vai sempre dar a sensação de que ele pede preposição. Porque você está trocando por mim, e mim é um pronome oblíquo tônico, que você aprendeu comigo lá na tabelinha, ele vem sempre com preposição. O verbo pedindo ou não,
O mim, o pronome mim, ele é tônico. Os tônicos são sempre preposicionados. Você nunca vai ver um pronome mim na frase sem preposição. Furada, não troque o me por a mim para saber se o me é direto ou indireto. Troque por menino, porque aí você vê se pede ou não preposição. Viu? Ó, ele não cumprimentou o menino. Não pede. Então esse me é objeto direto. Só que em outra frase, como esse me é um coringa, ele pode funcionar como indireto, objeto indireto. Quer ver? Se eu digo assim, olha, ele não me deu o aviso. Aí, a banca pediu a função desse me, se ele é direto ou indireto. Bom, aí você troca por menino para ver se vem ou não com preposição. Ele deu o aviso ao menino. Olha que coisa boa. Quando eu troco por menino, dá para ver que vem a preposição. Esse me aqui é objeto indireto. Além do que, você vai aprender esse macete também comigo agora, nessa aula de pronome cai muito em prova isso aqui, ó. Se o verbo vem com dois objetos, isso aqui é um macete que salva, olha. Toda vez que o verbo vier com dois objetos, esse verbo aqui está com dois objetos, olha. Um será sempre direto e o outro, se um já é o direto, o outro só pode ser indireto, porque eu não posso ter dois diretos nem dois indiretos na mesma frase. Isso também ajuda. Então, por que você tá... Adriana, então me ajuda, minha filha. Esse negócio de trocar por menino é quando? Quando você tem um coringa. Porque o coringa... Porque quando... Ó, o que você tá aprendendo a usar? Você tá aprendendo a usar a coluna de pronomes pessoais, não tá? E você tá entendendo que os pronomes pessoais, átonos, eles têm o a, os, as, que são sempre diretos, só entram no lugar de objetos diretos. Aí é fácil se vier na prova. Lhelês, que são sempre indiretos, e agora você aprendeu o coringa. E você viu que os coringas, me, te, se, nos, vos, então, podem ser diretos ou indiretos, que o que manda é a regência do verbo. Só que como você ainda não está tão bem em regência, você usa o macete do menino para ver se a preposição aparece ou não. E aí fica mais fácil saber se o coringa naquela frase, naquela determinada frase ali, é direto ou indireto. Entendeu? É isso que você vai usar nas provas. Além disso, para fechar... Tô fechando, hein? Tô fechando essa aula de emprego dos pronomes pessoais. Para fechar esse raciocínio, eu quero te dar uma dica aqui, que é o que a gente chama de alterações fonéticas na ênclise. Escreva agora, mesmo que você não esteja entendendo nada, Adriana, que nome horrível isso. Alterações fonéticas na ênclise. É horrível, mas é fácil. Isso cai muito em prova. Isso aqui é básico, é elementar, você tem que saber isso. Toda vez que um pronome vier depois do verbo ênclise, é quando o pronome vem após o verbo, tá? Você vai aprender isso já já comigo em colocação pronominal. Toda vez que um pronome vier após o verbo, atenção, existem duas alterações fonéticas que você tem que fazer. Se o pronome terminar em RSZ, se o verbo terminar em RSZ e se unir a um desses pronomes, o a, os, as, um deles, o a, os, as, só eles, tá? Não é o lhes, não. Só esses pronomes. O verbo termina em RSZ e se une a esses pronomes. O, a e seus plurais, os, as. É obrigatório que caia o R e acrescenta o L. Então, você sempre vai fazer isso. Ó, dar mais o. Ele está se unindo ao o. E termina em R. Cai o R, acrescenta-se o L. Dá-lo. Felicitamos mais a. Pronome termina em S. E na sequência vem o pronome a. Acrescenta-se o L. Felicitamo-la. É obrigatória essa alteração fonética. Ó, tu pões o livro. Tu pões o livro. Ó, tu pões mais o. Põe-lo. Peraí que tá faltando o hífen. Coloque esse hífen aqui que não apareceu no slide. Põe-lo. Ó, cai o S, acrescenta-se L. Essa é a primeira alteração fonética obrigatória. Alteração fonética quer dizer o quê? Mudança de som.
E a segunda alteração fonética obrigatória é se o verbo terminar em M, ão ou ON, ou seja, se o verbo terminar em som nasal, você sempre terá que acrescentar o N. Então, se o verbo termina em som nasal e ele se encontra com um desses pronomes, ou a, ou as, você vai ter que acrescentar o N. Naturalmente, você já faz isso, eu acho que no dia a dia, né? Olha, mandaram o filho para a escola. Mandaram no. É obrigatória essa alteração fonética, essa acomodação fonética. Senão, como é que seria falar isso? Mandaram o. Fica estranho, né? Ó, o verbo termina em som nasal, põe. E na sequência vem o pronome o. Acrescenta-se o N, põe no. Então, são alterações fonéticas obrigatórias com esses pronomes o, a, os, as. Só com eles, hein? Com lhe e o lhes não acontece nada, hein? Então, digamos que fosse o verbo dar, mais o pronome lhe. Não aconteceria nada, seria dar-lhe. Isso só acontece com os pronomes o, a, os, as. Importante você saber isso. Que às vezes eu costumo dizer, né? Essa teoria parece simples, né? Mas aí quando chega a hora da prova, uma coisa que você já faz naturalmente, você fala assim: ai, que estranho, é isso mesmo? Põe-lo. Até porque ninguém fala assim, né? Vamos lá. Tu põe-lo sobre a mesa. A pessoa fala assim, vai sofrer bullying. Em vez de tu pões o livro sobre a mesa, tu põe-lo sobre a mesa, né? Aí, em prova, quando isso aparece, se você não souber isso aqui, você vai falar assim, isso tá errado, estranho, tu põe-lo. Agora você já sabe que não há nada de estranho. É uma alteração fonética, por isso que eu falo, né? A teoria, ela mantém a sua sanidade. Porque senão você olha pra questão e fala, meu Deus do céu, tô enlouquecendo, tu põe-lo. Não, aí você fala assim, não, aprendi isso. A contração de tu pões, tu põe-lo, veio de tu pões mais o. Aí, ao se unir, tu pões mais o pronome o, caiu o S, acrescentou-se o L. É isso. Você vai desligar seu vídeo. Você vai fazer os exercícios que eu deixei na sequência. Se você tiver com a minha gramática aí, se você a tiver aí ao lado, nossa, vai ser bom demais. Você vai treinar. O que falta para eu te levar para as questões? Já já você já vai para as questões. A gente está estudando emprego dos pronomes pessoais e colocação pronominal. Eu quero que você exercite primeiro um pouquinho comigo essas frases e depois já vamos começar a treinar, tá bom? Já volto então com mais curso para você. Até já!